Estar na presença de Deus faz com que a gente possa ir mais fundo, possa vencer situações, possa ganhar espaço, possa viver a realização que Ele tem para nós. Por isso, quando a gente fala de Santa Ceia, nós estamos falando de intimidade, de reconhecimento e de valorização. Saiba, esse dia é um dia muito especial para a sua vida. Diz que quem não tem parte com a Santa Ceia não tem parte com Jesus Cristo. Então grava isso no seu coração, porque hoje é dia de Santa Ceia para você. Nós vamos louvar ao Senhor com o prostrado e em seguida voltamos para falar mais um pouco com a sua vida em nome de Jesus. Eu sei que Ele vai fazer. Você pode bater no peito e falar assim: eu não sei o tamanho, eu não sei a profundidade, mas eu sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você pode levantar suas mãos e glorificar o nome do Senhor. A chuva do Senhor virá sobre a sua cabeça nessa noite. Adora Ele. Eu darei a Ti o meu louvor, subirá a minha adoração, e como chuva eu sei que descerá, trazendo o Teu reino nesse lugar. Eu darei a Ti o meu louvor, subirá a minha adoração, e como chuva eu sei que descerá, trazendo o Teu reino nesse lugar. Eu sei que vai fazer, a chuva vai descer, ó grande Jeová, em tudo proverá. É o tempo que chegou sobre a tua vida, o novo começou, tua glória invadiu, tomou todo o meu ser, e quando eu te louvar, esse templo vai tremer, pois Tua presença
eu vou me derramar, ao céu eu vou subir. Eu darei a ti o meu louvor, subirá a minha adoração, e como chuva eu sei que descerá, trazendo teu reino neste lugar. Eu sei que vai fazer, a chuva vai descer, ó grande Jeová, em tudo proverá. O tempo que chegou, o novo começou, tua glória invadiu, tomou todo o meu ser. E quando eu te louvar, esse templo vai tremer, pois tua presença é o meu prazer. E quando eu te adorar, cadeias vão se abrir, eu vou me derramar, ao céu eu vou subir. E quando eu te louvar, esse templo vai tremer, pois tua presença é o meu prazer. E quando eu te adorar, cadeias vão se abrir, eu vou me derramar, ao céu eu vou. Levanta suas mãos pro alto e diga assim comigo: derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, Senhor. Derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, Senhor. E quando eu te louvar, esse templo vai tremer, pois tua presença é o meu prazer. E quando eu te adorar, cadeias vão se abrir, eu vou me derramar, ao céu eu vou subir. E quando eu te louvar, esse templo vai tremer, pois tua presença é o meu prazer. Quando eu te adorar, cadeias vão se abrir, eu vou me derramar, ao céu eu vou subir. E não dá para falar de Santa Ceia sem falar de sacrifício, sem falar de contribuição. Mas por quê? Porque eu coloquei até como tema da oferta. Olha, Deus merece o melhor porque Ele é tudo em nossa vida. Ele merece o melhor porque Ele já mostrou e mostra diariamente que Ele é o Senhor, que Ele cuida, que Ele está sempre envolvido em nos abençoar, em nos dar condição. E aqui no livro de Crônicas, no capítulo 29, fala algo muito interessante. Olha o que ele diz aqui: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as ofertas de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e as pedras de ornato, obra de embutidos, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras de mármores em abundância. E ainda, da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus.
afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, e ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, para toda a obra da mão do artífice. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gesonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas tudo. Tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer, o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Ele começa a mostrar aqui primeiro que Deus não deixou ele construir o templo. Sabe o que é interessante? Quando ele falou que ele ia construir o templo, Deus falou assim que não seria ele, que seria o filho dele. Que ele lutou muito, teve sangue nas mãos, correu, e ele ia dar essa incumbência para Salomão. Puxa vida, talvez se fosse você ou se fosse outra pessoa qualquer, ia dizer: então se é assim, se não sou eu o escolhido, então deixa que ele se vire, que seja por conta dele. Mas Davi se sentiu tão feliz, porque ele sabia que era uma continuidade, que o que Deus estava chamando ou declarando, era que aquilo que ele estava fazendo, seria de contínuo, ou seja, do pai para o filho e assim por diante. Foi a palavra que Deus disse: nunca faltará filho seu, nunca faltará alguém da sua família que se sente no trono real. Ou seja, teria uma promessa para ele. Ele continuava com esta visão. Deus invoca o povo a ofertar, e chama neles esse desejo através do quê? Da alegria, do comportamento. E Davi parte para o mesmo princípio. Ele olha para aquele povo e faz uma invocação. Ele fala assim, e o ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? É como se hoje eu estivesse aqui dizendo para vocês que estão assistindo: quem, pois, está disposto, hoje a encher a mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Ele não colocou assim: é sua obrigação, você tem que dar. Isso aqui era só para aqueles que amassem a Deus mesmo, para aqueles que reconhecessem Deus como Senhor da vida deles, que eles desejassem a continuidade de tudo que Deus já havia começado a fazer na vida deles. Será que você tem entendido tudo que Deus já começou a fazer na sua vida e tem desejado que Deus continue a realizar, que Deus continue a manifestar, que Deus continue a estabelecer? Porque foi isso que ele disse aqui. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares, das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Olha que interessante, ninguém ficou parado, ninguém ficou dizendo assim: ele tem mais, não, ele tem menos, não, quem é que pode, quem é que não pode, quem é que vai, quem é que não vai. Não, cada um se estabeleceu, não com valores pré-determinados, mas com o melhor que tinha, com aquilo que ele podia fazer, com aquilo que ele tinha para realizar. Porque nós vemos muitas vezes isso. Quando nós lançamos aí, agora estamos nessa campanha de levar alimento para as pessoas que estão desempregadas, de repente alguém que teria condição de dar
200 sacos de arroz, ele dá 5 e fala para todo mundo, dei 5. E aquele outro que é humilde, que tinha condição de dar 1, ele vai lá, se esforça e dá 2 com o maior sacrifício, e ele vai embora feliz porque ajudou. Aí você vê as proporções e fala, por que não aquele que tinha mais dar mais, sem precisar ser estabelecido um número para ele? Nós estamos precisando olhar aqui e ver essa manifestação. Não foi preciso determinar para eles ofertarem, cada um voluntariamente deu o seu melhor. Está na sua casa? Voluntariamente dá o seu melhor, entrega o seu melhor, acredita. Hoje, um dia de Santa Ceia, lembra, né? É interessante, porque muitas vezes a gente vê o pessoal assistindo aquele filme, né? A Paixão de Cristo, e vê o pessoal chorando. Nossa, Jesus está indo para a cruz, Jesus está sendo crucificado, ele está sofrendo ali, coitado. Ai, se eu pudesse eu matava aquele romano que colocou o prego na mão dele, eu ia acabar com aquele que chicoteou. Amado, Jesus sabia o que estava fazendo, e o sacrifício dele era voluntário. Ele tinha o objetivo, salvar você, libertar você, restaurar você, dar a porta no céu, ou seja, abrir o caminho para você passar, perdoando os seus pecados. Aquele povo talvez fosse ignorante a tudo que Deus estava fazendo através de Jesus, mas hoje nós não somos, e muitas vezes nós temos nos omitido, tanto a salvar as vidas, como a dar a condição para que as vidas sejam salvas. A nossa oferta vem para a casa do tesouro e faz que a casa de Deus física aqui para salvação seja estabelecida. Era isso que eles estavam fazendo, estabelecendo o lugar da adoração. Mas além do lugar da adoração, era o lugar onde as pessoas chegavam para conhecer ou ouvir ou participar das coisas de Deus. E hoje não é diferente. A igreja tem essa conotação de liberar para você a tua entrada, ou daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, a serem alcançadas de uma forma especial pela palavra, pela orientação, pelo poder que Deus quer manifestar na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que estão carentes, necessitados da presença do Deus eterno. Então, muda o teu coração. Todos que olham, reconhecem, tem essa visão. No versículo 9 ele fala assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Era um motivo de alegria, não era assim, quem é quem, mas quem é Deus. Ou seja, a honra era para Deus. Então todos estavam felizes de participar desse momento, honrando a Deus, liberando sobre Deus, entregando para Deus, mostrando a Deus que Ele era perfeito. Puxa vida, mas Deus precisava de uma casa? Deus precisava de 4 paredes? Deus não precisa nada disso. Mas a sua demonstração de honra é o que faz a diferença. Porque é uma resposta de Deus para toda a honra que nós entregamos, para tudo que nós fazemos. Quando nós buscamos a Deus e entregamos melhor a Ele, algo volta para nós com certeza, é a resposta da honra. Todos reconheceram a magnitude de Deus, tipo, Deus é muito bom, Deus merece o melhor. Olha o que diz no 11: tua é, Senhor, a magnificência, reconhecimento, e o poder, reconhecimento, e a honra, reconhecimento, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Veja, eles estão falando aqui que Deus era tudo. Se Ele era tudo, Ele merecia o melhor. Se Ele era tudo, Ele merecia não só uma resposta momentânea, mas que mudasse. Ele fala: e riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força, poder, na tua mão está o engrandecer, dá força a tudo. Quer dizer, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Nós reconhecemos, por isso te honramos, que o Senhor é o Deus que cuida de mim, é o Deus que quer me colocar junto contigo na vida eterna, é o Deus que tem cuidado da minha família, é o Deus que tem cuidado das pessoas que buscam a tua face, não só na terra, mas também no tempo vindouro. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o teu nome pela destaramahai da tua glória. Dele, a glória é dele. O poder é dele, a manifestação é dele, e nós precisamos viver essa manifestação. Deus não precisa da nossa oferta, porque tudo que temos veio dele. Se ele não quisesse, nós não teríamos nada. As pessoas dizem assim: o ouro é inefável, e tudo isso foi gerado na terra.
Quem criou a terra? Deus. Então tudo isso pertence a Deus. E nós muitas vezes não entendemos isso. Tudo já é dele, mas ele compartilha conosco, ele entrega para nós podermos, vamos dizer assim, acharmos que temos poder, mas o poder é dele, a riqueza é dele, e ele pode muito bem olhar para você e desejar que você seja fiel, mas só você pode ser fiel ou não, só você pode querer demonstrar a sua fidelidade ou não. Olha o que ele fala, 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão nós te entregamos, nós te damos. Quer dizer, peraí, então muitas vezes eu quero acreditar que eu sou alguma coisa melhor, porque eu dou alguma coisa, eu oferto alguma coisa, eu entrego alguma coisa a Deus, mas na verdade eu estou perdendo a sensibilidade, porque tudo veio dele para mim. Ele deu primeiro, eu recebi dele, eu alcancei através dele, ou seja, eu estou apenas devolvendo. É por isso que dizimar é um ato de devolver, é por isso que primiciar é um ato de entregar, é por isso que todas as ofertas são atos de entrega. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo aquilo que nos foi entregue. É algo especial, então creia nisso. Hoje você tem o seu tempo para honrar a Deus, para mostrar a Ele que Ele é especial na sua vida. Coloque aí o seu melhor nas mãos dele. Você tem aí passando embaixo da sua tela o número da conta do Bradesco, você tem aí passando na sua tela, até mesmo o número, né, do CNPJ, para se você quiser fazer TED, fazer outras coisas mais aí, e também tem o PicPay no canto da tela. Se você quiser usar o PicPay, vai lá, coloca lá o seu celular, ele vai ler o QR Code e você vai ter a condição de fazer ali a sua oferta, entregar o seu melhor. Mas se você preferir vir até a Aliança da Paz, de terça a sexta-feira, nós estamos aqui até às 18 horas, prontos para receber e orar com você, abençoando a sua vida. Faça da forma que você quiser, mas honre ao teu Deus e mostre a Ele o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto você reconhece que a salvação que veio para você, você gostaria que tivesse para todas as pessoas que estão carentes ou necessitadas. Só quem passa por dificuldade tem, né, a abertura da mente para reconhecer. Poucos vêm pelo amor, a maior parte procura Deus na necessidade, mas essa porta estará aberta sempre e você será um desses mantenedores para que essa obra seja ativa e você possa receber sempre o cuidado, a manifestação e o poder de Deus na sua vida. Então, se libera para ofertar. Senhor maravilhoso, nós agora te pedimos que a tua mão se estenda sobre cada um desses ofertantes. Cada pessoa que está aí, Senhor, neste momento, colocando o seu melhor, que o Senhor responda a eles, Pai, com honra, com graça, com poder, sobre tudo aquilo que eles têm evidenciado em te honrar. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos assim, e assim nós declaramos sobre estas vidas a bênção da prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Creia nisso. O que Deus quer fazer por você vai muito, muito, muito além de tudo aquilo que você possa crer ou imaginar. Santa Ceia, isso mesmo, Santa Ceia do Senhor. Olha que coisa linda, né? Às vezes o pessoal fica falando, mas por que a gente tem que partilhar da Santa Ceia? Na verdade, é muito mais do que partilhar. Na verdade, é reconhecer. Na verdade, é relembrar. Na verdade, é abrir os teus olhos para viver todas as promessas que Deus tem, mas não que hoje Ele tem, que Ele gerou. Gerou quando? Quando naquela cruz, Jesus se entregou, Jesus se estabeleceu. Sabe, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se entregou. E aí a gente começa a entender que aquele momento, pouco tempo antes que ele sentou com os seus discípulos e que ele deu a eles ali o suco da vida, que ele deu a eles ali o pão, e ele fez uma análise, uma comparação, que ali era o tempo do sangue e do corpo de Cristo que seria partido. Ele estava dando a eles o discernimento. Então, se nós entendermos isso, nós vamos valorizar a Santa Ceia. Vamos esperar por ela com todo o carinho. Vamos realmente nos determinar a estar dispostos a viver essa promessa de uma forma especial.
Porque a Santa Ceia lembra você do quê? O sangue, a vida que foi derramada para que você não tivesse que entregar a sua. Jesus liberou esse caminho para você. Então eu coloquei como aqui o tema, Deus no controle de tudo. Repete aí comigo, Deus no controle de tudo. Se você muitas vezes tem visto pessoas aí reclamando, né? Enganosamente, parece que todo o controle das coisas estão distribuídos no mundo. O que tem de gente acreditando que Deus não tem o controle de tudo. Por quê? Porque alguém morreu de AIDS. Deus não tem o controle de tudo por causa da pandemia. Deus não tem o controle de tudo porque uma criança pequena foi aí, acabou sofrendo um acidente, ou alguém fez mal para ela, ou alguma coisa aconteceu, caiu a casa do crente. Ele pensa assim, não, Deus não tem o controle, porque se tivesse, não deixaria acontecer isso. É enganosa essa sua forma de pensar. Porque por inúmeras vezes temos visto tantas pessoas fazendo coisas que ferem outras pessoas. Então isso começa a gerar em nós essa dúvida. Mas tem algo especial. A primeira coisa que nós pensamos é que o mundo está a Deus dará, tipo perdido na mão dos maus. Você sabe que muita gente pensa isso? Não, o mundo está perdido na mão dos maus, não tem jeito. Querido, lembra sempre, é importante, que nós precisamos compreender que Deus tem o controle de tudo. Por mais que você olhe lá fora e veja de repente acidentes ou incidentes, vejam coisas acontecerem, Deus tem o controle de tudo. Muitas vezes não é da forma que nós desejamos entender, mas deixará que nós possamos nos socorrer nele, que possamos acreditar também. Nós temos visto muitas vezes as pessoas que acreditam que Deus não existe ou que Ele não tem poder para mudar as coisas. E eu lembro até de uma historinha que colocaram na internet, que alguém foi lá, cortar o cabelo e tal, e chegou no barbeiro lá e começou a conversar com ele e começou a dizer para ele que Deus não existia por causa dessas coisas que aconteciam, as atrocidades, e começou a falar que as coisas estavam acontecendo e Deus não fazia nada, então não existia Deus, que Deus é esse, se existisse não deixaria. E aí o próprio barbeiro virou para ele e falou, tá vendo ali fora? Aquele homem com aquela barba enorme, aquele cabelo grande. Ele falou, então quer dizer que barbeiro não existe, cabeleireiro não existe, porque estaria com o cabelo cortado e a barba parada. Ele falou, não, aquilo é uma escolha dele. Ele falou, exatamente isso. O mal é uma escolha do ser humano, e o que o ser humano coloca na terra é aquilo que ele está semeando para colher mais tarde, para que as coisas aconteçam. Então nós precisamos identificar que Deus está no controle de tudo, mas apenas, tão somente, alguns querem ficar debaixo do controle de Deus e outros querem ficar à margem do controle, ou seja, querem que a bênção venha para ele, mas não querem se comportar como aquele que vive a realização do controle, ou seja, do cuidado de Deus. Nós precisamos ficar atentos a isso, Na Bíblia encontramos muitas referências de homens e mulheres que preferiram seguir a Deus como Deus verdadeiro. Se você pegar lá desde o começo, Noé, Abraão, Isaac, todos eles tiveram comportamentos, Quando você olha para Daniel, foi jogado na cova dos leões. Quando você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram situações, todos eles, Você fala aí, Novo Testamento, quer falar? Tá bom, então Pedro, Paulo, João Batista, Lucas, Timóteo e tantos outros. Eles preferiram, no meio do mundo corrompido, ficar do lado de Deus, ou seja, deixar Deus ser o Senhor da vida deles. Eles provaram o poder do controle de Deus sobre todas as coisas. Você imaginou construir arca? Você imaginou sair da terra que você morava para ir para outro lugar? Você imaginou, de repente, o próprio João batizando pessoas? Ah, mas João morreu, mas com uma certeza de que ele tinha o direito da vida eterna. Ele não subjugou a Deus, ele acreditou em Deus, por isso ele não mudou de comportamento. Tem pessoas que pensam que porque vive bem, então está tudo bem. Não, um dia acaba para ele também. Foi por isso que a Bíblia, lá em Gênesis, diz, até quando contenderá o homem comigo? A partir de agora não viverá mais que 120 anos. O que ele estava dizendo naquele momento? Que o homem, enquanto se sentia à vontade para tempo, para muitos anos, ele achava que não valia a pena se corrigir.
Deus tem o controle de tudo. Deus está pronto para isso, né? Veja o ensinamento de Jesus no livro de Mateus. Mateus 10, 29 fala assim: não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Deus tem o controle de tudo, mas dá liberdade para a gente, né? Se ele fala que nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão, que ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, então peraí, ele está demonstrando o quê? Ele tem o controle de tudo, mas ele não vai te obrigar a entrar debaixo deste controle. Ele não vai te obrigar, ele vai te socorrer, ele vai liberar para que você entre debaixo dessa condição. Nós colocamos aí como tema, Deus no controle de tudo. E nós podemos dizer mais, ou Deus manda, ou Deus permite. Isso mesmo, ou Deus manda, ou Deus permite. Nós muitas vezes vemos pessoas que não entendem isso. Todo o controle está na mão de Deus. E Elias fez uma declaração de fé. Lá em 1 Reis capítulo 17, olha o que ele diz aqui. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele deu uma declaração forte. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. O Senhor assumiu a palavra profética de Elias e orientou Elias que fosse para outro lugar, onde proveria todo o tempo dele. É uma coisa substancialmente forte. Ele permitiu que Elias desse aquela palavra que não ia chover. Ele permitiu. E depois ele faz o quê? Ele manda. Ele diz: Elias, agora sai daí e vai para um lugar onde você vai ficar protegido, onde você vai ficar guardado. Ele dá essa conotação pela intimidade, pela realização. Porque quando a gente continua lendo essa palavra, a gente vê que ele determina que ele vá primeiro para esse ribeiro, ele fica lá, passa o tempo, a água seca, né? O ribeiro seca porque não havia chuva, ele mesmo falou que não choveria. E aí vem uma outra ordem de Deus para ele. Olha o que fala aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e ele foi. E aí Elias depara com ela, chega até o lugar que ela está. E quando ele vai até lá, ele diz para ela assim: você tem água? Ela fala: tem um pouquinho. Deu um pouco de água a ele. Aí ele estava com fome, ele fala que quer comer. E aí ela conta para ele a dificuldade. Versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Olha, ele diz para ela que se ela fizesse assim, ela teria a multiplicação da farinha, ela teria a multiplicação, né, do azeite, ela teria condição de sobrevivência. Ela estava naquele momento, talvez numa sinuca de bico, como dizem, numa situação complicada. Vou fazer um pouco de pão para mim, para meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer. Ela tinha o quê? A escolha era dela. O que ela queria fazer? Para que lado ela ia virar? Qual era agora a posição dela? Deus não obrigou ela, não falou assim: você vai ter que fazer. Deus deu a ela a orientação através de Elias. Mas ali em cima, quando nós lemos, ele fala assim: eu preparei uma viúva para que te sustente. Imagina, ele caiu na casa dessa viúva e ela não tinha nada. Ela estava ali para a última comida e para a morte. É aí que nós começamos a entender como o Senhor tem o controle de tudo. Porque quando Elias chega naquela casa, a morte que estava estabelecida tinha uma possibilidade de mudança.
Talvez você não tenha prestado atenção nisso aí na sua casa, não tenha prestado atenção nisso na sua vida, no meio da sua família, que Deus não impõe, Ele dá liberdade de escolha. Muitos não acreditam, muitos não acham isso viável, muitos não entendem isso como realizável. Peraí, eu vou deixar agora a minha vida de festa, farra, bagunça e tal, e agora eu vou ter que ficar preso, agora eu vou ter que abandonar comportamentos, vou ter que mudar situações. Querido, Deus está querendo tirar você de uma visão que parecia ser boa, porque aquela mulher achava que ia comer, e depois que ela comesse, ela ia ter problema. Ela ia morrer depois, mas ela ia comer primeiro. Quantas pessoas acreditam que o que vão viver hoje é muito bom, mas a parte segunda é a morte, é declínio, é queda, é menos, não mais. Só que de repente Deus dá o quê? A liberdade para se escolher. Ele tem o controle de tudo, mas Ele deixa com que você possa escolher, né? Ou Deus manda, ou Deus permite. Então entra ao lado do Deus permite. Ele permite que você escolha. Ele permite que você chegue a essa conclusão, se você quer ou não. Aquela mulher preferiu escolher ficar debaixo do cuidado de Deus através de Elias. E você? Talvez na sua vida tenha vindo muitas palavras através do seu líder espiritual, palavras proféticas, palavras de liberação. Mas será que você tem tomado essas palavras para você? Ou será que você tem olhado para essas palavras como algo, não tem nada a ver comigo, a situação está crítica, estou caçando o que fazer para não morrer, e eu sou bom nisso, estou achando o caminho. Deixa Deus ser Deus na sua vida, porque ou Ele manda ou Ele permite, mas o controle está nas mãos dEle. Ele está hoje mandando dizer para você, é hora de uma grande mudança, é hora de um posicionamento, é hora de uma liberação, para que você vá além. Deus manda Elias até lá, e depois Ele chega para a viúva e permite, né? Para que ela tenha vida ou morte, Ele permite. Aprendemos que Deus, através de um relacionamento espiritual, manifesta seus milagres, realizando o que for necessário para que a sua vontade se cumpra. Não é impossível, é uma escolha. Tem gente que fica preocupada, mas não tem mais como, vai acabar a comida. Não, o azeite não acabou, a farinha não acabou. Eu li um testemunho do último culto, que uma pessoa escreveu lá, né? Colocou lá, dizendo o seguinte, que ela, quando eu falei que poderiam ter novos empregos e outras coisas, ela começou a colocar a carteira profissional dela em cima da televisão durante a ministração do culto. E ela, na semana seguinte, já estava empregada, já tinha passado num teste, já estava empregada. Não levou uma semana, levou alguns dias. Quando ela exercitou o quê? Peraí, eu posso, de repente, entender que Deus está permitindo ou que Deus está mandando. Quando o profeta falou, coloque, ela falou assim, bom, eu posso escolher colocar ou não colocar, eu vou colocar. Quando ela fez isso, ela estava fazendo o quê? Tornando aquele permite-se como o quê? Uma ação real. E você muitas vezes está aí de frente à televisão, assiste o culto, mas não se permite ser tocado por Deus. Deus está dizendo, eu quero tocar, mas você precisa assumir a palavra. Você precisa colocar esse copo de água na frente da televisão. Você precisa colocar esses documentos aí do lado. Mas por que eu tenho que colocar o documento? Deus não sabe, ele está na gaveta, Deus não sabe. É o teu ato de fé. É a tua contemplação de glória. É a tua declaração de que você está acreditando. Aquela mulher, o primeiro bocado de pão, ela tinha que dar para o profeta. Ela não podia fazer um pão inteiro e tirar só uma ponta e dar para ele? Não. A declaração de fé dela, a declaração de que ela estava permitindo Deus entrar na vida dela, que ela estava permitindo Deus assumir a vida dela, foi quando ela entendeu, peraí, vou esperar um pouco com a minha família, vou fazer esse bolo pequeno, vou preparar para ele, vou assar para ele, vou entregar para ele, para declarar que eu acredito, que essa permissão que Deus me deu, eu estou assumindo ela para mim, estou tomando posse dela para mim. Então, quando você coloca aí, às vezes, o seu copo de água, coloca lá a sua carteira profissional em cima da televisão, os documentos da sua empresa em cima da televisão ou na frente, você está fazendo isso, fazendo o primeiro pedaço, o primeiro bolo e colocando, Deus, eu acredito, está aqui,
eu acredito. O Senhor vai mandar o restante, o Senhor vai mandar toda a realização posterior. Aquela pessoa que quer ser liberta, às vezes de um vício, coloca na frente da televisão aquilo que está te tornando viciado, o remédio, a droga, o que quer que seja, e diz aí: eu quero, eu acredito, eu me permito entrar nessa dimensão, eu ouço a voz, a chamada de Deus, e assumo essa voz como uma declaração de mudança, de realização, através de um relacionamento espiritual, né? Seus milagres, ele precisa da sua vontade para que se cumpra. Ele vai dar liberdade para você. Não é impositivo, é uma escolha. Se fosse impositivo, desde que a gente nascesse, Deus já ia cuidar da gente para não pecar. Mas ele deu a liberdade, então você escolhe, né? Não é impositivo. Algumas pessoas têm uma visão distorcida quanto ao poder do controle de Deus sobre todas as coisas da terra. Porque não acontece o que ele acha, porque ele acha que alguém merecia e não foi, porque, peraí, tem uma porção de coisas que são aí, acontecem, e a gente acha assim: não, Deus deveria entrar contra aquilo, Deus deveria entrar contra aquilo outro, Deus deveria fazer isso, peraí, amado, o Senhor nos dá liberdade para escolhas, para comportamentos e para caminhos, mas saiba de uma coisa, a visão dele não está apenas pautada no dia de hoje, mas está em te levar à vida eterna, em te levar à grandeza do Pai, à vitória que Ele preparou para você. Porém, o que muitos não entendem é que Deus nos dá a capacidade para buscar por Ele nas melhores ou piores situações. Dependerá de nós desejarmos o agir de Deus ou não. Por isso podemos dizer que Deus permite, porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele permite, Ele pode entrar em ação. Quando a gente vê milagres acontecendo, tem vezes que os pastores acham, né? Não, eu fiz o milagre. Você não faz nada, quem faz é Deus. E Ele faz quando Ele achar que é hora de fazer e como Ele deve fazer. Nós temos sempre a obrigação de orar, clamar, apresentar e pedir, porque nós podemos fazer isso, mas Deus sabe o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo. Então, dependerá de nós desejarmos o agir de Deus ou não. Por isso podemos dizer que Deus permite, porque Ele é soberano. Outra situação onde um homem tinha intimidade com Deus, né, e se manifesta na direção de Deus, está aqui em 2 Reis 4, quando a gente fala com Eliseu. Eliseu já tinha, né, sido abençoado por aquela mulher, e de repente, agora o filho dela, porque ele acabou cedendo um filho para ela em nome de Deus, e ele agora morre. E a mulher vai procurar por ele. E novamente, se você olhar para aquilo, você pensa assim: peraí, ele abençoou aquela mulher com um filho, e agora o filho morre. E como é que fica essa situação? Ela vai até ele, e no caminho, ela vai e chega até a Geazi, e ele pergunta: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. A visão é loucura. Como vai tudo bem se o filho dela morreu? Ela acredita em Deus, ela acredita na manifestação de Deus, e ela vai até Eliseu para poder falar com ele. Quando chega ele, conta para ele o que está acontecendo. Ele manda o auxiliar dele colocar o bordão sobre o menino, e o menino não volta. Ele vai até lá, e ele deita sobre essa criança 7 vezes, anda, ora, deita de novo, e aí a criança acaba, vamos dizer, levantando, sendo curada. Nós, amados, quando a gente olha para isso e fala assim: olha o poder de Deus, olha a manifestação de Deus, mas olha o comportamento de Eliseu, como ele andava, o que ele fazia, como ele buscava a Deus como seu Senhor. Ele estava debaixo de uma potência, né? Deus estava permitindo aquele milagre. Deus é soberano, por isso pode nos dar o poder da escolha. Através do relacionamento com Deus é que entendemos e nos capacitamos a entrar na dimensão da intimidade com Deus, e assim poder pedir que a sua soberania se manifeste ao nosso favor. A sua soberania, seu poder se manifeste ao nosso favor. Quando? Quando a gente busca nele, quando a gente se entrega a ele, quando a gente se lança a ele, quando a gente abre o nosso coração para viver tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Olha o que ele fala: o reconhecimento da sabedoria e do poder de Deus. João 9, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Ei, as pessoas estão procurando qual é o motivo, qual é o pecado. Jesus está ensinando eles. Não. Cura é para que se manifeste a glória de Deus. Você vê como é diferente entre nós? Quando a gente vai procurar a cura de alguém, normalmente a gente vai procurar a cura de alguém ou porque nos pediram ajuda simplesmente, ou porque é alguém que nós amamos muito, mas dificilmente a gente vai procurar a cura de alguém para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, a razão da cura, a razão do milagre, a razão do poder é Deus, é Ele. A honra é dele e não nossa. E nós muitas vezes não estamos entendendo isso. Aqui, Jesus foi claro em colocar dessa forma. Se não fosse assim, por que Deus mandaria seu Filho unigênito para nos salvar? Veja, se não houvesse a condição ou a visão de unificação do céu e a terra, ou seja, de nós subirmos para lá e e vivermos a glória de Deus, nós não teríamos essa possibilidade. Mas olha o que ele diz aqui, João 3, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As pessoas estão procurando a razão da maldição. E Jesus está aqui declarando que a razão não é a maldição, mas é a glorificação. É colocar Deus em primeiro lugar, é amar a Deus sobre todas as coisas, é buscar a esse Deus como Senhor da nossa vida. E ele fala mais, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A visão ficou distorcida. As pessoas começaram a achar que poder é uma grande, saída, que nós somos filhos de Deus e Deus depende de nós. Quantas vezes eu já ouvi isso? Como se, olha, se eu não existir mais, quem é Deus? Isso não existe, amado. Deus é Deus conosco ou sem a gente, não importa. Deus continua sendo Deus, se cair metade do céu aqui ou não, Ele continua sendo Deus, não muda. Então o primeiro passo para a gente entender quem é o Senhor, quem é o que tem poder, aquele que está no controle de tudo, é entender isso, né? Ele é bom, o povo não entendeu isso. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As suas obras são feitas em Deus. Ou seja, Ele está no controle de tudo. É aí que nós começamos a entender a diferença. Nós falamos aí, ou Deus manda, ou Deus permite. Nós entendemos que é essa manifestação. E isso precisa estar claro no nosso coração. Precisa estar claro no nosso entendimento, né? Nós precisamos abrir o nosso coração para entender. Por isso Jesus convida você a essa visão de ceia. Ele convida você a tomar e comer. Ele convida você a entender que só há uma mudança quando Jesus passar a fazer parte da sua vida. Essa simbologia do comer, ele quer dizer que vai fazer parte do seu sangue, que vai andar pelo seu corpo todo, que todo você será, vamos dizer assim, espergido pela glória de Deus, que você não vai ser mais pela sua vontade, pela sua cultura, pela sua autoridade, pelo seu poder. Nós vemos muitas pessoas defendendo isso. Não, eu tenho o direito de ser feliz. Lógico que tem, mas a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está em toda a condição de vida abundante que Ele nos dá, tanto aqui na terra quanto lá no céu. Você lembra que nós oramos o Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo o quê? Que nossa visão, que a nossa, vamos dizer assim, nosso projeto, ele não para, ele não acaba, ele não termina. A gente, é como se, vamos a um termo mais clássico, mais comum, coloque uma vírgula. Ao invés de você colocar um ponto, você coloca uma vírgula. Você diz assim, enquanto eu estou na terra, vírgula.
sou abençoado, né, e tal, eu vou para o céu. Pronto, acabou. Não acaba. Tem gente que coloca assim, não, se eu não sou aqui na terra, se eu não recebo tudo que eu quero, se as coisas não acontecem da minha maneira, se não sai do jeito que eu espero, então acabou. Que Deus é esse? Para onde eu vou? Querido, o seu Deus é poderoso, determinado, profundo nas realizações, autoridade. É por isso que eu fiz questão de mostrar Elias e Eliseu. Eles foram muito usados com este poder. E se nós viéssemos aí para o Novo Testamento, nós íamos encontrar a mesma manifestação através da vida de Jesus enquanto ele esteve na terra. Poxa, mas só Jesus? Não. Quando Jesus sai, e aí Pedro continua, e aí Paulo continua, você continua vendo os seus sinais, as suas maravilhas, você continua vendo que até a sombra de Pedro curava, você continua vendo que até os aventais de Paulo levavam e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. A manifestação do Espírito Santo, quantas coisas aconteciam e acontecem, e a realização está determinada para isso. Então a grande mudança está exatamente aí, quando eu entender que Deus ou Ele manda ou Ele permite, mas Ele é o Senhor de todas as coisas, poderosamente, tremendamente, e Ele pode e tem o controle de tudo. Sua vida não será mais a mesma, nunca mais. Se você ainda não recebeu a Jesus, é um bom momento para você entender e colocar Jesus na sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor o fará. Coloca a sua vida na mão de Jesus Cristo. Escreve aí, né? Se você quer receber a Jesus Cristo, coloca lá, eu quero receber a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, porque já nós vamos estar tomando a Santa Ceia, e o Barash de Cantarabassuri Calabai, e não tem nada melhor do que você estar limpo para participar da ceia, de você viver a plenitude do poder de Deus através da ceia, mas entendendo que a ceia fala de Jesus. Se eu não recebo a Jesus, para que eu quero a ceia? Se eu não gosto daquela pessoa, como eu quero ficar na casa dela? Jesus quer que você seja salvo, quer dar a você essa ceia, mas essa mudança vem para a sua vida de uma forma especial. Você foi chamado para viver uma nova realização. Por isso, se você ainda não aceitou a Jesus, escreve aí, eu quero receber a Jesus. Se você se distanciou e reconhece que precisa desse retorno, coloca lá, eu quero me reconciliar com Cristo. Vão orar por você e vão te abençoar de uma forma especial. Creia nisso, maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Ele é poder, Ele é autoridade, e Ele vai controlar a sua vida de uma forma especial, mesmo no meio da tribulação. Amém? Nós cremos que esse momento é muito especial, um momento consagrado a Jesus Cristo, porque o sacrifício dele tem razão, tem motivo. Então a bispa vai estar lendo agora para você a palavra, para que você relembre o que ele fez por você. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se nós prestarmos atenção, quando ele fala, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, nós vamos entender que ele é o Senhor. Que, como nós dissemos ainda há pouco, ele tinha o controle de tudo. Que ele tem o controle de tudo.
nós tomamos a Santa Ceia muitas vezes sem pensar, sem valorizar, sem identificar o motivo ou a razão. Ou seja, é liberação. Eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu falo me arrependo, quer dizer assim, eu reconheço. E eu não quero mais andar nesse caminho. Porque quando a palavra está nos ensinando, né, que nós devemos avaliar a nós mesmos, e depois comermos do pão e bebermos do cálice, ele está dizendo assim, ninguém vai até você para dizer se você está certo ou se você está errado. Você vai avaliar em cima da palavra de Deus que está mantida na Bíblia. E quando você percebe que você está se distanciando da presença de Deus, é quando você tem a liberdade de se arrepender dos caminhos errados e reassumir aquilo que Deus te deu. Aí, examina-se a nós mesmos, reconhecemos que está errado e reposicionamos a nossa vida. E aí nós não vamos estar mais fracos, doentes, dormindo, nós vamos estar ativos, vivos, acordados, bem determinados, e aí a nossa oração não será uma oração de desespero, mas será a oração da intimidade, do relacionamento, do fortalecimento, do renovo, da transformação. Por isso, eu quero que você ponha aí na sua frente, ou pegue na sua mão, o pão, que pegue aí, como nós colocamos aqui, né, o pão, nós colocamos aqui as taças, nós apresentamos de uma forma especial a Deus, e eu quero orar, quero pedir agora, Senhor maravilhoso e Deus bendito, nós te apresentamos, Senhor, este pão, que está na mesa de cada servo seu, nós apresentamos agora, Senhor, para que todo este pão que está aí contido, seja consagrado única e exclusivamente a Jesus Cristo. Que esse seja o pão, Senhor, da liberação. Que quando eles tomarem parte com esse pão, eles estejam simbolicamente tomando parte com a tua carne, com a tua palavra, com a tua verdade, com o teu poder. Senhor, da mesma forma, nós apresentamos agora o suco de uva que eles estão colocando aí na tua presença, que eles estão aí colocando, Senhor, diante de ti. E agora para nós, Senhor, é a representação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz para trazer salvação. Ele deu a vida dele, porque o sangue representa a vida, pela nossa vida, para que nós tivéssemos, sim, debaixo da palavra profética, a eternidade, a bênção e a realização. Pois agora, Senhor, esse suco da vide representa o sangue de Jesus, aquele sangue que transforma, que cura, que liberta, que restaura e que transforma. Quando nós tivermos parte com ele, nós teremos parte contigo pela fé, fazendo um ato profético. Nós declaramos assim, que a tua família, meu irmão, minha irmã, seja totalmente tocada, abençoada, fortalecida, renovada pelo poder que esta Santa Ceia define. Se houver alguma enfermidade, haverá cura, haverá restauração, haverá liberação. O Senhor colocará o melhor sobre a sua vida. Diz que quando ele pegou o pão, ele partiu e disse, tomai e comei. Ele estava liberando ali naquele momento a condição do sofrimento dele ter sido rasgado, mas ele saber que é para mudança, cura da carne, transformação de vida. Então, em nome de Jesus, né, nós cremos, pega um pedaço, nós cremos e recebemos de ti, Senhor, essa mudança através da tua palavra. Este é o corpo de Cristo que foi rasgado por você. Quando você comê-lo, se houver alguma enfermidade no seu corpo, pelo nome de Jesus, haverá cura para a glória de Deus, em nome de Jesus. Todos juntos, comamos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor poderia ter parado, mas o Senhor não parou, foi até o final. O Senhor poderia não ter acabado, Senhor, todo aquele sofrimento, poderia ter pedido ajuda a Deus ou qualquer outra coisa e parado, mas o Senhor aceitou o sofrimento para a nossa salvação. Por isso nós te glorificamos, te agradecemos, te engrandecemos, porque o Senhor tomou a atitude de nos libertar, de nos salvar, de entrar nessa casa que nós estamos falando aí agora, de tocar em cada um desses familiares, Pai, dando a eles visão,
dando a eles restauração, dando a eles transformação, em nome do Senhor Jesus. Deus está me mostrando pessoas sendo libertas de vícios. Eu via caindo da mão maço de cigarro, eu via caindo da mão papelote de cocaína, eu via caindo da mão remédios com tarja preta. Você está sendo liberto através dessa santa ceia. Isso que te mantinha cativo, esse vício que te prendia, te amarrava, não amarra mais, porque eu estou vendo isso no chão, e você pisa agora pela fé, e não vai voltar a ter contato com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma liberação para a sua vida agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Também, do mesmo modo, ele tomou, né, aquele sangue para nós. Esse é o cálice que representa a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue de Jesus derramado. E eu declaro que tudo aquilo que possa ter ferido a sua alma, trouxe sobre você angústia, tristeza, opressão, depressão. Talvez você não esteja conseguindo dormir na sua casa, mas o Senhor está mandando dizer para você agora: esse é o sangue que te liberta e que coloca por terra todo o levante das trevas, para que você viva o melhor de Deus. Se você está perto de alguém, faz aí o papel, né, de abençoador. Troca esse cálice com essa pessoa, ou essa taça, ou esse copo, e diga para ela: este é o sangue de Jesus, que te cura, te liberta, te restaura, te transforma. Receba para teu renovo hoje, em nome de Jesus. Todos juntos, você vai tomar, e eu sei que nenhum mal mais vai ficar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cremos que tudo que Jesus nos ensinou pode parecer um fato isolado ou uma ação apenas profética, mas é uma comunhão, uma ligação, um firmamento de relacionamento com aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Ele tem o controle de tudo e nós estamos debaixo desse controle, por isso tomamos a Santa Ceia. Oi, gente! Nós estamos aqui para trazer novidades para vocês. São muitas novidades, por isso vai acompanhando e anota tudo para não perder. A primeira delas é que a gente tem podcasts fresquinhos saindo. Você não ouviu nenhum podcast ainda? É um crime. É só entrar lá no Spotify e digitar Aliança da Paz ou Apóstolo Marcos Sardinha, porque nós estamos inaugurando um podcast do Apóstolo, com muito conteúdo exclusivo, e você precisa ouvir e repassar isso adiante. Se já era bom ter podcast da igreja, agora nós temos do Apóstolo Marcos. Gente, dobradinha é tudo. É só procurar, vai valer a pena. E você, não faz parte de nenhuma célula? Ai, mas agora, como que tá acontecendo com o afastamento das pessoas, o confinamento, quarentena, blá blá blá? Gente, as células estão acontecendo normalmente, mas agora elas são online. Se você não faz parte de nenhuma célula, procure o seu líder de macro, procure qualquer pessoa da igreja, porque ela vai saber te ajudar e orientar qual é a célula que mais se identifica com você e mesmo próximo do seu endereço, porque depois que tudo isso acabar, você continua indo pertinho da sua casa. Não se esqueça, essa é a grande oportunidade de fazer o convite para pessoas que têm medo, têm receio de chegar até uma casa de uma pessoa estranha, tem medo até de participar de igreja, mas agora não tem esse impedimento. Ele simplesmente liga o celular, coloca lá no aplicativo que a célula está sendo feita e fica no cantinho dela ouvindo a palavra de Deus. Seja um evangelista. Não esqueça também de mandar os seus pedidos de oração. Aqui no chat do culto você pode escrever lá o seu pedido, que nós estamos orando por você, ou então você pode escrever o seu pedido em todas as nossas redes sociais, seja no Instagram, Facebook, em qualquer forma que você encontrar, manda o seu pedido que nós oramos por você e pela sua família. É verdade. Agora, falando em oração, falando em cuidar de pessoas, nós aqui da Aliança da Paz, juntamente com a NGI, estamos arrecadando alimentos. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas estão tendo problemas com os empregos devido à quarentena, perderam seus empregos, estão sem salário e estão necessitados de coisas básicas. Então, por favor, nos procure, faça a sua doação de 1 quilo de alimento,
que você puder, movimente a sua vizinhança, o seu bairro, o seu condomínio. Todo mundo está aí, disposto a ajudar. Seja um canal de bênçãos para as pessoas. Tem muita gente precisando dessas doações, então faça a sua parte. Talvez muita coisa já esteja acontecendo na sua vida, muita coisa já foi revelada através desse culto e você está perdendo a chance de contar o seu testemunho. Como que você vai fazer? Você vai gravar o seu testemunho com o seu celular, é só colocar ele deitado, filma com ele deitadinho assim, filmou você 15 segundos de vídeo, manda para o nosso Facebook, @Alianca da Paz Oficial é o nosso Facebook, manda lá no privado, no Messenger, e nós vamos colher esse testemunho e fazer um vídeo muito especial contando para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua casa. Não se esqueça que o nosso testemunho exalta o nome de Deus e também pode trazer uma pessoa para Jesus. Agora falando de lives, toda quarta-feira às 21h30, pois é logo após o culto terminar, você coloca lá no Instagram do One Way e assiste a live, gente. É uma série melhor que a outra. Não perca, edifique as pessoas, indique para algum universitário também assistir, porque depois, quando voltarem às aulas, ele já tem um grupo para participar. Se você não conhece o One Way, procura lá no Instagram, OneWay_NGI, tá escrito aqui embaixo. Acompanha direitinho que é um trabalho poderoso que está acontecendo nos campos universitários. Tem outra live que está acontecendo durante a semana que você precisa acompanhar. E tá, gente, abalando. Tá bombando essa live. Toda quinta-feira, às 20 horas, live do Supere, com o apóstolo Marcos Sardinha. E o pastor Juliano. Não se esqueça, gente, assiste, porque o que Deus tem falado nessas lives, olha, eu nem te conto. Assiste, você precisa conhecer. Pelo Instagram do apóstolo Marcos Sardinha, ou pelo do Supere, @Grupo Supere. Acompanha lá, quinta-feira, 20 horas, é maravilhoso. Tem mais uma live rolando. Ah, para. Essa você já deve ter visto, mas não basta ver simplesmente, você tem que repassar isso pra frente, né? Verdade. Todo sábado tá acontecendo às 16 horas uma live especial do Prostrado aos Teus Pés. Eu sou fã, fico lá. Eu também. E até porque essa live ela tem um fundamento muito legal. O Prostrado aos Seus Pés está fazendo essas lives também para arrecadar alimentos, arrecadar fundos para que a gente também possa comprar as cestas básicas, itens de higiene para abençoar essas pessoas que estão precisando nesse momento. Se você não sabe como contribuir, aqui embaixo está aparecendo agora um QR Code que é só para isso. Você lê esse QR Code, cai direto lá no PicPay e faz a sua transferência, faz aí o seu pagamento, abençoa vidas através desse valor. Mas não esquece de assistir sábado, 16 horas, tem live do Prostrado, mais de 1 hora de louvor, de adoração, de conversa, muito, muito bom. Além disso, você sabia que o Prostrado está em todas as plataformas digitais? E todos os CDs. Talvez você conheça só as músicas mais novas, mas desde 2006 o Prostrado existe e lá você vai encontrar o CD Onde Estão os Teus Pés, Me Leva, Conquistarei, Glória e muito mais. Tem até um CD romântico. É verdade, se você quer fazer aí um jantar romântico dentro de casa, coloque aí o CD que é especial para os casais. Maravilhoso. Que Deus te abençoe e até mais. Beijinho. Eu quero que você compreenda que este é um tempo onde Deus está guardando a sua vida, guardando a sua família. E como foi dito, Ele está no controle de tudo. E tudo que Ele faz é perfeito. E tudo que Ele faz é para o nosso bem. Amém? Não há nada que possa ser atrapalhado quando Deus está operando. Operando Deus, quem impedirá? Eu libero a tua casa, eu libero a tua família, eu libero todos que estão ligados a você para viverem o melhor de Deus. Seja aí um tempo de grandes realizações. Olha, amanhã nós temos aí um culto fantástico às 18 horas. Não fica fora, participa com a gente. Tenho certeza que será uma bênção tremenda para você. E se você perdeu algum dos nossos cultos, você pode no YouTube que você assiste. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto tão precioso, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos permitiu estar aqui. Que o teu sangue, que a tua carne possa realmente estar em nós e que a tua visão e o teu poder possam se multiplicar em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós cremos e te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que possa reinar hoje e para todos sempre em vossas vidas. Você que crê diz:
Um beijão, Deus te abençoe, né? Um sábado precioso aí com Deus. Jesus